Eu nunca imaginei contar isso. O que aconteceu com meu neto naquele dia só pode ser explicado por Deus. E o final vai mexer com sua fé. O vento batia contra a estrutura metálica do prédio como se quisesse arrancá-lo dali à força. Lá em cima, no último andar inacabado, Lucas estava parado na beirada, olhando para baixo como alguém que já não esperava mais nada da vida. Eu sei disso porque fui a última pessoa com quem ele falou antes de subir até aquele lugar. Meu nome é Helena, sou a avó dele. E naquela noite eu senti, no fundo da alma, que algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum de nós conseguiria explicar depois. Lucas sempre foi determinado, trabalhador desde cedo, saiu da pequena cidade onde crescemos para tentar a vida em uma grande metrópole americana. Ele queria provar que era capaz, queria construir algo próprio, queria ser lembrado como alguém que venceu. Mas os últimos 2 anos foram cruéis. O negócio que ele abriu com tanto entusiasmo acumulou prejuízos. Investidores recuaram, amigos se afastaram, as contas se multiplicaram como se tivessem vida própria. E o pior não era o dinheiro. Era a sensação de fracasso esmagando o peito dele todos os dias. Eu percebia nas visitas. O sorriso já não era o mesmo. Ele falava menos, evitava a igreja onde havia crescido, dizia que estava cansado de esperar respostas. Naquela tarde, ele veio me ver. Sentou na minha cozinha, ficou olhando para a xícara de café esfriar e disse algo que ainda ecoa na minha mente. Vó, eu não aguento mais. Não era drama, não era exagero, era exaustão. Horas depois, recebi uma mensagem curta no celular. Me perdoa. Meu coração gelou. Descobri por um conhecido dele que Lucas havia sido visto entrando no prédio onde a antiga empresa funcionava. Agora abandonado, escuro, vazio. Como ele se sentia por dentro. Enquanto o vento aumentava lá fora, eu me ajoelhei na sala de casa. Não foi uma oração bonita, não foi longa. Foi apenas um pedido desesperado para que Deus alcançasse meu neto onde eu não podia chegar, porque naquele instante ele estava no limite. E eu ainda não sabia que, naquele exato momento, algo invisível já estava se movendo naquela cobertura fria e silenciosa. Se você está acompanhando essa história e sente que ela fala com algo dentro de você, inscreva-se no canal. O que aconteceu nos minutos seguintes mudou não só a vida de Lucas, mas a minha também. E foi ali, à beira de uma decisão irreversível, que algo totalmente inesperado começou a acontecer. Lucas estava sozinho no alto daquele prédio, e o barulho do vento parecia sussurrar as mesmas acusações que ecoavam na mente dele havia meses. Fracasso, decepção, peso. Lá de cima, as luzes da cidade não pareciam promessas. Pareciam lembranças do que ele não conseguiu se tornar. O telefone vibrava no bolso, mas ele não queria ouvir ninguém. Já tinha ouvido conselhos demais, opiniões demais, críticas demais. Na cabeça dele, tudo já estava decidido. Enquanto isso, eu andava de um lado para o outro na sala de casa, sentindo uma inquietação que não me deixava respirar direito. Não era apenas preocupação de avó. Era algo diferente, como se uma batalha invisível estivesse acontecendo em algum lugar que meus olhos não podiam alcançar. Eu liguei para ele 1 vez, 2, 3. Na 4ª tentativa, ele atendeu. A voz estava distante, quase sem emoção. Vó, eu cansei de tentar, nada muda. Eu tentei falar com firmeza, mas meu coração tremia. Disse que fases passam, que dívidas se resolvem. Que vergonha não define ninguém. Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, que doía mais do que qualquer discussão. O céu não responde, vó, ele disse. Aquela frase me cortou, porque eu sabia que nos últimos meses ele havia orado, sozinho no apartamento, de madrugada. Pediu direção, pediu socorro, pediu uma oportunidade. E o que recebeu foram portas fechadas e mais cobranças. Alguns amigos diziam que ele precisava ser realista. Outros sugeriram que ele aceitasse qualquer trabalho e esquecesse os sonhos. Até pessoas da igreja começaram a evitá-lo, talvez por não saberem o que dizer. Aos poucos, Lucas começou a acreditar que estava lutando sozinho.
No alto daquele prédio, ele fechou os olhos. Por alguns segundos, não era coragem, era cansaço, um cansaço que vinha da alma. Eu, na sala, senti uma urgência que não sei explicar. Peguei a Bíblia antiga que ficava na estante, aquela que quase não abria há algum tempo, e a coloquei sobre a mesa. Não sabia exatamente o que dizer, mas comecei a orar em voz alta. Não pedi riqueza, não pedi sucesso, pedi apenas que Deus o impedisse de dar um passo que não teria volta. Enquanto eu orava, Lucas abriu os olhos novamente. O vento ficou mais forte, e algo dentro dele começou a tremer. Não de medo da altura, mas como se uma lembrança antiga estivesse tentando emergir. Ele não fazia ideia de que naquele exato momento algo já estava se movendo além daquilo que ele podia enxergar. Lucas deu um passo à frente. Não era um movimento impulsivo, era lento, como alguém que já havia ensaiado aquela despedida muitas vezes na mente. Lá embaixo, os carros seguiam seus caminhos sem perceber que acima deles uma vida estava por um fio. O vento pressionava seu corpo contra o vazio, e por um segundo ele pensou em como seria simples deixar tudo terminar ali. Simples, mas definitivo. O telefone escorregou da mão dele e caiu perto dos pés. A tela, ainda iluminada, mostrava minha última ligação não atendida. Ele respirou fundo. O peito ardia. Não era medo da queda. Era o peso de acreditar que sua existência havia se tornado um erro acumulado. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta metálica que dava acesso à cobertura rangeu atrás dele. Lucas se virou irritado, achando que fosse segurança ou algum curioso. Mas não era. Um homem simples, de jaqueta gasta e olhar firme, caminhava na direção dele como se soubesse exatamente onde pisar. Não parecia assustado, não parecia surpreso, apenas determinado. Você não quer acabar com sua vida, o homem disse sem elevar a voz. Lucas sentiu um choque percorrer o corpo. Você nem me conhece, respondeu seco. O estranho não discutiu, apenas continuou andando até parar a alguns metros de distância. Eu conheço esse olhar, já estive aí. O vento diminuiu por alguns segundos, como se a própria cidade estivesse suspendendo o fôlego. Lucas tentou ignorar, mas aquelas palavras atingiram algo que ele vinha tentando calar. Não há mais saída, ele murmurou. O homem inclinou levemente a cabeça. Só não é a que você imaginou. Aquilo o irritou. Anos tentando, portas fechadas, humilhações acumuladas e agora um desconhecido falando em saída. Lucas sentiu a raiva subir, misturada com frustração. Você não entende. O homem deu mais um passo. Entendo o suficiente para saber que essa decisão não nasceu hoje. Ela foi crescendo toda vez que você acreditou que estava sozinho. Aquela frase atingiu o centro da dor dele. Sozinho. Era exatamente assim que se sentia. O estranho, então, disse algo que fez o coração de Lucas acelerar. Mencionou detalhes do antigo negócio. Falou do dia em que o investidor desistiu, citou até a conversa que ele teve comigo naquela tarde. Lucas empalideceu. Como você sabe disso? A resposta veio calma. Porque você foi visto o tempo todo. Lucas ficou imóvel. Pela primeira vez naquela noite, a certeza que parecia tão sólida começou a rachar. Ele estava no ponto sem retorno. Ou continuava avançando, ou escolhia confiar, ainda que não entendesse nada. E foi nesse instante, quando a decisão precisava ser tomada, que algo ainda mais inesperado começou a acontecer. Lucas engoliu em seco. O homem não parecia apressado, não tentava agarrá-lo, não fazia movimentos bruscos. Apenas permanecia ali, firme, como alguém que sabia que aquela conversa era mais importante do que qualquer argumento. Se você ainda está ouvindo minha voz, é porque uma parte sua não quer terminar assim, ele disse com tranquilidade. Lucas sentiu as pernas tremerem, não de medo da altura, mas do confronto interno que estava acontecendo. Pela primeira vez em meses, ele percebeu que ainda havia algo dentro dele que não tinha morrido completamente. Eu não tenho forças, Lucas confessou, quase num sussurro levado pelo vento. O homem respondeu, então não use as suas.
Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Lá em casa, eu senti uma mudança. Não sei explicar como, mas a angústia que me apertava começou a dar lugar a uma firmeza incomum. Em vez de pedir apenas livramento, comecei a agradecer como se algo já estivesse sendo resolvido. Não era lógica, era convicção. Na cobertura, o estranho orientou Lucas a dar um passo para trás. Apenas um. Não. Pense na semana que vem. Não pense nas dívidas, só dê um passo. Lucas hesitou. O vazio continuava ali, convidativo e silencioso, mas algo diferente pulsava no peito. Ele fechou os olhos e, depois de muito tempo, falou com Deus sem discurso elaborado. Se o Senhor ainda está aí, me mostra. Não. Houve trovão. Não houve clarão no céu. Houve um passo, um único passo para trás, o suficiente para afastá-lo da borda. O homem assentiu levemente, como quem esperava exatamente isso. Agora respire. Lucas obedeceu. O ar entrou nos pulmões como se fosse a primeira vez em muito tempo. O desespero ainda existia. As dívidas não desapareceram. Os problemas continuavam reais. Mas algo invisível havia mudado de posição. Ele já não estava avançando para o fim. Estava recuando em direção a uma possibilidade. O estranho então disse: "Você vai descer comigo. Amanhã você vai fazer uma ligação que..." Evitou por orgulho. Vai pedir ajuda. Vai recomeçar diferente. Lucas franziu a testa. Aquilo parecia simples demais para quem estava à beira de desistir da própria vida. Mas, estranhamente, parecia possível. E enquanto ele se afastava da beirada, eu, na sala de casa, senti uma paz que não vinha das circunstâncias. Se essa história toca você de alguma forma, inscreva-se no canal e continue acompanhando, porque às vezes o maior milagre começa com um único passo invisível aos olhos. Lucas ainda não sabia quem era aquele homem, e nem imaginava o que descobriria assim que olhasse para trás. Novamente, Lucas passou a mão no rosto, respirou fundo e virou-se para agradecer. Mas não havia ninguém ali. A porta metálica continuava fechada. O vento soprava como antes. A cobertura estava vazia. Ele caminhou alguns passos, olhando ao redor, procurando qualquer sinal de que o homem ainda estivesse por perto. Nada. Nenhum som de passos na escada. Nenhuma sombra se movendo. Apenas o eco da própria respiração. O coração começou a bater acelerado, não mais pelo desespero, mas pela compreensão de que aquilo não tinha explicação lógica. O homem sabia detalhes que ninguém na cidade conhecia. Falou com precisão sobre conversas que aconteceram dentro da minha cozinha, e agora simplesmente não estava mais ali. Lucas sentiu algo diferente invadir o peito. Não era medo, era uma presença serena, firme, como se alguém o envolvesse por dentro. As acusações que gritavam na mente dele perderam força. A sensação de fracasso, que parecia um peso esmagador minutos antes, começou a se dissolver como neblina ao amanhecer. Ele caiu de joelhos no concreto frio, não por obrigação religiosa, mas porque as pernas não sustentavam o que estava acontecendo dentro dele. Pela primeira vez em meses, ele não pediu solução financeira, não pediu sucesso, não pediu reconhecimento. Ele apenas disse: "Eu ainda estou aqui." E naquele instante, algo se ajustou, não no cenário externo, mas na alma dele. O vento diminuiu gradualmente. A cidade continuava a mesma. As dívidas não desapareceram, magicamente. Porém, a decisão que parecia definitiva foi substituída por uma convicção silenciosa. Ele não estava abandonado. Lucas desceu as escadas devagar. Cada degrau era como atravessar uma fronteira invisível entre o desespero e a possibilidade. Quando chegou à rua, o telefone vibrou. Novamente. Era uma notificação de e-mail. Um antigo cliente, alguém que havia desaparecido meses antes, pedindo uma reunião urgente na manhã seguinte para discutir um projeto que poderia reerguer parte do negócio. Lucas ficou parado na calçada, olhando para a tela iluminada. Não era apenas a mensagem, era o momento, a sincronia, o instante exato depois de escolher viver.
Ele sentiu uma paz que não dependia da proposta, mas da certeza de que algo maior tinha interferido naquela noite. Enquanto isso, em minha sala, eu fechei os olhos e soube, antes mesmo do telefone tocar, que meu neto estava voltando para casa. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes mostrou que o milagre não terminou naquela cobertura. Ele estava apenas começando a revelar sua verdadeira dimensão. Lucas chegou à minha casa naquela madrugada diferente do rapaz que havia saído horas antes. Não era euforia, não era alívio momentâneo, era sobriedade. Ele me abraçou por um tempo que parecia querer recuperar todos os silêncios acumulados dos últimos meses. Quando se afastou, os olhos estavam vermelhos, mas firmes. Vó, eu quase fiz a pior escolha da minha vida. Eu segurei o rosto dele entre as mãos e apenas agradeci por ele ainda estar ali. Na manhã seguinte, ele foi à reunião. O cliente não só retomou o contrato, como trouxe uma proposta maior, exigindo reorganização, transparência e uma postura diferente. Não foi uma solução mágica, foi uma reconstrução. Lucas precisou admitir erros, pedir conselhos, aceitar ajuda de pessoas que antes ele evitava por orgulho. Fez aquela ligação que vinha adiando. Conversou com um antigo mentor. Ajustou o negócio para algo mais simples e sustentável. O crescimento não aconteceu da noite para o dia, mas algo essencial já havia sido restaurado. A capacidade de continuar. Com o passar dos meses, percebi que o maior milagre não foi o e-mail inesperado, foi a transformação interna. Lucas voltou a sorrir sem fingimento. Voltou a conversar com Deus sem cobrança. Entendeu que fé não é garantia de ausência de dificuldades, mas presença de direção mesmo quando tudo parece ruir. Certa tarde, sentado na varanda, ele me disse algo que guardo até hoje. Eu achava que precisava vencer para ter valor. Agora sei que já tinha valor antes de vencer. Aquela frase revelou o que realmente mudou naquela cobertura. Não foi apenas o rumo de uma empresa, foi a identidade dele. Até hoje, Lucas não sabe explicar quem era o homem que apareceu naquela noite. Às vezes, ele tenta racionalizar. Outras vezes, apenas aceita que foi alcançado no exato ponto em que não tinha mais forças. Eu, como avó, aprendi que o silêncio do céu nem sempre é ausência. Às vezes, é preparação. E quando parece que tudo está perdido, pode ser justamente o momento em que algo invisível começa a se alinhar. Se essa história falou com você de alguma forma, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco, porque talvez você também esteja a um passo de ver algo mudar, não do lado de fora primeiro, mas dentro de você. E quem sabe, enquanto você ouve essas palavras, algo já esteja começando a se mover na sua própria história.